1h07 de volta aqui na CBN Cuiabá, manhã de terça-feira, 13 de fevereiro de 2024. De volta aqui com a nossa programação local, depois de uma pausa para acompanhar um repórter CBN, os principais destaques do país e do mundo. Terça-feira é dia do nosso Comunicação Política por aqui. Pedro Panoc, já podemos seguir então para o nosso quadro dessa manhã. Jornal da CBN Cuiabá. Você, ouvinte CBN, que nos acompanha aqui todas as manhãs, já sabe que todas as terças-feiras, a partir das 9 horas, nós temos esse encontro Comunicação Política em Pauta aqui na CBN Cuiabá, com a apresentação da advogada e consultora política Mariana Bonjour. Mari, terça-feira de carnaval, mas estamos aqui no nosso bloquinho eleitoral. Seja bem-vinda mais uma vez, é um prazer recebê-la aqui hoje com muitos convidados aqui na nossa bancada. Fica à vontade aí para conduzir o nosso quadro, que o quadro é teu. Muito bom dia, Camila. Bom dia, Pedro Panoc, a todos os nossos ouvintes que dão o prazer da audiência nessa terça de carnaval. Por aqui estamos firmes e fortes, um pouco ressaqueados, mas estamos aqui uma terça especial para a gente falar um pouquinho de direito eleitoral, que eu acho que é uma dúvida comum, né, nessa pré-campanha. E com a gente aqui já nos estúdios CBN, Dr. Hélio Ramos, que é advogado, professor de Direito Eleitoral, Constitucional, Penal, membro da Comissão Nacional de Direito Eleitoral do Conselho Federal da OAB e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Mato Grosso. Com a gente também, doutora Natália, advogada e vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Mato Grosso. Sejam muito bem-vindos, doutor Hélio e doutora Natália. Obrigada pela companhia de vocês aqui nessa terça de carnaval. Natália, as primeiras damas. Obrigada, a gente que agradece o convite e a gente está à disposição de vocês. Bom dia a todos, mais uma vez. É sempre bom estar falando de direito eleitoral. Quero agradecer a oportunidade aqui, a Mariana, a CBN, né, toda essa estrutura. E dizer que vocês fizeram a gente colocar uma roupa formal no dia de terça-feira, né? Eu tô até tirar a fantasia. Eu tô surpresa aqui conosco. Teve que tirar todo mundo a fantasia, né, Mário, para vir aqui trazer essas informações pra gente. Como a Mari já falou, direito eleitoral, cuidados na pré-campanha e também no período de campanha. Mari, sabemos que tem muitas dúvidas aí pra gente tratar com o Dr. Hélio Ramos e também a doutora Natália Pistorello. Fica à vontade aí para trazer as primeiras dúvidas. Pedro Panoc tá ali só de olho. Já ele tem questionamentos também para fazer para os nossos convidados. É isso aí, Cami. E uma das maiores dúvidas, doutores, vocês já devem estar acostumados a serem indagados com isso, mas eu sempre falo assim, hoje estou muito mais na comunicação, né? Tanto é o nome do quadro, da comunicação política, do que na advocacia, mas naturalmente, por eu ser advogada, né, e ter especialização em direito eleitoral, as pessoas me indagam muito, né? E uma das perguntas que eu mais recebo com mais frequência é: quando começa a pré-campanha? Quando oficialmente eu posso falar que a gente está, né, numa pré-campanha? Eu sempre falo, a legislação eleitoral ela não define exatamente o período, né? Começa dia tal, né? E vai até um dia antes da campanha eleitoral. Mas até queria ouvir de vocês o que vocês recomendam, né? O que vocês realmente consideram como período de pré-campanha. Bom, o período de pré-campanha, ele realmente, como você falou, ele não tem uma data específica para acontecer, né? Nesse período, o período de pré-campanha é até o registro de candidatura do candidato. Então, a campanha começa com o registro de candidatura dessa pessoa. A partir deste momento da candidatura que o candidato pode expressamente pedir voto. Porque até então ele pode fazer propaganda pessoal, né? Ele pode fazer propaganda pessoal sem pedir voto expressamente. Quero seu voto, vote em mim. Antes ele pode falar certas coisas como conto com seu apoio, né? Assim, tomando certo cuidado. Eu tenho por exemplo, eu tenho interesse em te representar, mas assim, expressamente essa questão de... Doutor Hélio até olhou para mim, né, com esse conte com seu apoio já é meio perigoso, né? Mas assim, você tem que tomar o cuidado para você não
fazer nenhuma menção direta às eleições que você vai concorrer. Então, assim, você pode fazer propaganda pessoal, contar, falar as suas características, né? Falar os seus projetos, o que você deseja fazer para a sociedade, qual o seu interesse, né, em ajudar a sociedade, mas assim, tomar cuidado em mencionar diretamente as eleições do ano que você vai concorrer. A pré-campanha, na verdade, surge por uma necessidade de se divulgar o nome ou a proposta das pessoas que querem se colocar à disposição da sociedade, tendo em vista que a campanha foi cada vez mais diminuída. A gente que tem mais estrada, né? Como diz, estamos aqui no planeta há bem mais tempo. Eu já participei de campanhas que eram o quê? 6 meses. Você começava a campanha com registro de candidatura 6 meses antes da eleição. Então, não tinha por que discutir pré-campanha, porque a gente já entrava era na campanha mesmo. Só que a questão da redução dos custos, a preocupação que o eleitor tem em relação ao envolvimento da campanha com a administração pública, a gente pode falar de condutas vedadas também e tal, isso fez com que fosse diminuindo o prazo da campanha. E aí, para que se efetivamente tivesse a possibilidade das pessoas que colocam o nome à disposição da sociedade para poder representá-los, pudesse explanar o que pensa, o que ele realmente acha que pode prestar de serviço para a sociedade, é que começamos a utilizar o termo de pré-campanha de 2015 para cá. A jurisprudência eleitoral ela estabeleceu algumas palavras mágicas, né? A gente costuma dizer como palavras mágicas. A doutora Natália já até colocou, mas assim, o pedido de apoio, o pedido de voto, o pedido de conte comigo no trabalho do Executivo, do Legislativo, lá na Câmara, lá na Assembleia, vou fazer tal e tal. Então, assim, você não pode ter uma relação direta com o processo eleitoral, porque o processo eleitoral só pode, como diz a doutora Natália, a partir do momento do registro da candidatura. Então tem que se evitar essas palavras mágicas de pedido de apoio, de pedido de voto, de relação direta com a eleição. E o objetivo da pré-campanha é fazer com que as pessoas mostrem quem elas são. Então assim, eu sou o Hélio, eu sou professor, eu penso na direita, eu penso na esquerda, eu penso no centro, eu penso em nada disso. Todavia, contudo, alguém saberá o que eu penso. Então é assim, o objetivo da pré-campanha é divulgar, e até porque não alcançar um princípio do direito eleitoral, que é o princípio do equilíbrio da disputa, onde se você deixa tudo para a campanha, quem tem mais recurso financeiro acaba conseguindo se destacar em relação aos outros. E aí, com o uso das redes sociais, você pode se colocar. Então a pré-campanha é isso. Mas nós brasileiros sempre damos um jeitinho de dar uma desvirtuada e a gente acaba furando algumas coisas. E aí surgem as normas, surgem as restrições e podem surgir as punições da Justiça Eleitoral. Mari, se me permite perguntar também aí, aproveitando esse gancho, né, que o doutor Hélio falou de rede social, e a gente vem falando muito sobre isso, né, nas últimas semanas, algumas estratégias, né, alguns caminhos para a pessoa que, principalmente aqueles que ainda não fazem parte, né, doutor Hélio e doutora Natália, da campanha eleitoral, mas que querem disputar, por exemplo, a eleição agora. Pensando nesse aspecto, por exemplo, doutor, uma dúvida que surge aqui, de rede social principalmente, um virtual candidato passar a adotar ali uma cor para sua rede social, ou um slogan, chegando, estamos aí nessa pré-campanha, chegando no período efetivamente de campanha, tem que mudar tudo isso? Ele tem que deixar de usar essa cor, esse slogan que ele estava usando? Pensando na rede social, tem que fazer essa diferença também? Isso, existe alguma lei, algo que comande, né, toda essa situação? Especificamente, você não tem uma lei dizendo, você não pode fazer isso dessa forma que você colocou, mas quando a gente fala em pré-campanha, surge uma outra situação, que é a questão da arrecadação e dos gastos com a campanha. E aí, eu te pergunto, e a doutora Mariana pode falar bem disso, porque é da área de comunicação, é de graça fazer isso? Algum de vocês fazem um jingle de graça? É de graça? Então você doou. Doou tem valor. Então você está arrecadando para a campanha. Mesmo que você não pague,
você está gastando. Porque alguém está gastando para poder, nem que seja, fazer a doação. E se a doação é de pessoa jurídica, é fonte vedada. Então, assim, a pré-campanha é justamente para que a pessoa se mostre sozinha. Não é recomendável que utilize cores, slogans, Já tem né, esse tom, né, de jingles, campanha eleitoral. porque como eu vou justificar esse gasto? Como que eu arrecadei para gastar? Se eu só posso arrecadar depois do registro da candidatura. E se eu não arrecadei, como eu gastei? E aí nós caímos num caso emblemático da Justiça Eleitoral do Brasil, que infelizmente é do nosso estado, que é o caso da juíza Selma Arruda, que é um paradigma de captação ilícita de recursos e gastos na pré-campanha de forma ilícita. E aí, tanto é que redundou... De propaganda, né? Exatamente, de propaganda. Desses gastos de propaganda eleitoral, né, que foram feitos. Gastou-se muito, né, doutora Isso. Natália, para quem não se recorda, nesse período foi considerado um gasto ali além daquilo que estava previsto, né, e aí acabou terminando com a cassação do mandato. Mari, fica à vontade. Pedro Panoc, tem dúvidas por aí? Tenho aqui, doutores, vocês citaram aí essa questão de ter cuidado, né, em efetivamente fazer menção de ser candidato, pedir voto. E eu já vi, por exemplo, situações, não necessariamente nesse ano, mas situações em que pré-candidatos se utilizam, por exemplo, de outdoors, aí coloca assim, Feliz Natal do fulano de tal e família. Ou ainda, nos carros você já viu o nome da pessoa ali. Você falou em questão de custo. A minha pergunta especificamente essas duas situações, tem algo previsto em lei que proíba esse tipo de uso, vamos dizer, de propaganda, doutores? O outdoor é uma peça publicitária proibida por lei. Já começa complicado aí. Aí a análise do conteúdo, né, e essa vinculação com a campanha, ela tem que ser analisada pela Justiça Eleitoral. Se alguém, de alguma forma, um candidato ao Ministério Público, que é o fiscal da lei, entender por bem que isso pode estar tendo uma vinculação eleitoral, o candidato pode sofrer uma representação eleitoral e aí a Justiça Eleitoral vai analisar, né? É lógico que é garantida a defesa a ele pode dizer, não, mas é porque isso aqui eu já faço há 20 anos. Se ele comprovar que ele faz isso há 20 anos, não é um negócio que ele está fazendo para a campanha. Sim. Mas eu só fiz agora. Então, meio que temos que analisar. A análise é subjetiva, né? Uhum. O recomendável é que não faça. Uhum. Mas a questão dos carros, o adesivo em carros, né? Muitas pessoas usam de nome, ou, por exemplo, fulano de tal, né? Adesivado nos carros. Isso aí é permitido, né, doutor Hélio? Assim, dependendo, né, tudo tem que ser, como o doutor Hélio acabou de falar, tudo tem que ser analisado caso a caso. Mas isso aí é permitido porque entra como na questão de propaganda pessoal, né? Mas assim, por exemplo, apenas o nome, não faça lá com a logo, né? Com a foto da pessoa, ou uma coisa mais elaborada. Que seja difícil rastrear isso, possa né, caracterizar também, um gasto com isso. marketing, né? Porque aí você já precisa fazer esse gasto de marketing político, né? Que a gente sabe que não é barato, né? Então é isso, mas o uso somente do nome, assim, no carro, isso aí vem sendo permitido. Justamente porque não tem aquela conotação direta com a eleição. Ora, eu posso colocar meu nome no carro porque é meu nome. É meu nome, né? E eu simplesmente posso ser candidato à presidência da OAB, por exemplo. Né? Que nós temos eleição da OAB esse ano, inclusive. E então, assim, pode ser qualquer coisa. Pode ser que a doutora Mariana está aqui com o programa na rádio. Ela pode fazer o nome dela para divulgar o programa. Então, não necessariamente estabelece uma conexão direta com a eleição. E não tem as palavras mágicas, pedido de voto, pedido de apoio. Não tem, geralmente é um adesivo monocromático, só as letras do nome. Então, você não tem como identificar que isso é para a campanha direto. Mas todo mundo sabe que ali está tendo, né, uma divulgação. Mas como a pré-campanha permite, então fica essa dicotomia, né? E uma coisa, doutor Hélio, que é até bom frisar, né, que tudo que é
proibido na campanha, também é proibido na Correto. pré-campanha. Tanto a questão que o Pedro aqui citou, a gente sabe que outdoor é proibido em campanha eleitoral, quanto a questão do adesivo, a gente sabe que durante a campanha nós temos tamanhos específicos de adesivo que são permitidos, né? E na pré-campanha isso também seguiria. Então, eu não poderia passar, por exemplo, aqueles centímetros estabelecidos durante a campanha, já que a gente está falando de adesivo. Existe essa premissa, né? O que é proibido na campanha é proibido na pré-campanha. E aí, se levarmos por essa questão de comparação, os adesivos também têm essa metragem. Teriam que você não poderia adesivar um carro, né? Adesivar totalmente, fechar o carro. Como eu sou do tempo que a gente podia fazer tudo, né? Então era uma delícia. Eu, por exemplo, fui candidato a vereador em Cuiabá em 1992. Eu era presidente do DCE da UFMT, andava a pé igual um maluco na cidade. E aí eu fui candidato. Eu tinha adesivo, eu fiz meu adesivo um ano antes. Hélio Ramos, Novos Rumos. Né? E mantive o slogan depois. Né? Ah, você ganhou? Lógico que não tinha estrutura nenhuma, eu era doido. Né? Ganhei experiência, ganhei conhecimento e tal. E não repetiria a dose como não repetia até hoje. Deus me livre. Mas estamos aqui para ajudar a galera. Experiência traumática, doutor. Não é nem assim, não diria nem tal. Foi muito gratificante, mas pessoalmente eu não gostaria de tê-la, não. Aprendizado. Mari, um outro ponto que a gente queria abordar aqui, até quando a gente vai fazendo pesquisas, né, compartilhando ali algumas informações, algumas mensagens que vão chegando pra gente, em relação ainda a esse o que pode, o que não pode, eventos, doutor Hélio, doutora Natália, por exemplo, uma reunião ali fechada, eu convido ali um grupo de amigos, familiares, enfim, e vou discutir a cidade. Isso aí pode? Sem eu falar das minhas intenções, ou também esse tipo de evento dessa natureza é proibido? Tem um parâmetro para isso também? O tamanho e o gasto. Né? Uhum. Você não pode fazer, como você disse, é um evento fechado. Né? Então, se é fechado, você não pode divulgar. Uhum. Então, você já tem uma restrição. Aí eu fiz um evento fechado no Hotel Fazenda Mato Grosso para 1.000 pessoas. Isso não é Oxi. fechado. Né? Já é quase um lançamento. Não, isso é um E não é sem lançamento. gasto também, né? Então, Com gasto módico, o Hotel Fazenda né? não é de graça, né? E lá no mínimo serve uma aguinha, um cafezinho, de repente um bolo com arroz, né? Um bolo de arroz com chá e tal, e aí vai. Então, assim, existe toda... A verdade é a moderação, né? Uhum. E a discrição acima de tudo. Eu posso fazer uma reunião no fundo de casa, servir uma galinha com arroz, né? Uma Maria Isabel, para 40 amigos meus e a gente sentar e discutir política? Inclusive, eu acho que não, eu pelo menos entendo que não pode, deve. Isso é que se deve fazer, porque isso é saudável para a sociedade desenvolver e para a sociedade discutir política, que é importantíssimo. Aproveitando um pouco o que a Camila falou, que é uma curiosidade essa questão de eventos, mas outra curiosidade que muita gente pergunta também, doutora Natália e doutor Hélio, muitos, agora que é eleição municipal, né, muitos pré-candidatos a vereadores, a gente vê que tem um histórico aí em ajudar no social. Então, essas são aquelas pessoas que às vezes fazem naturalmente, há muitos anos, distribui às vezes cestas básicas num determinado bairro, faz aqueles famosos, né, sopão solidário e entrega, fez a vida inteira isso, né? E aí agora que tá tendo, né, já virou o ano eleitoral, muita gente pergunta, e agora? Eu posso continuar com essas ações que eu já faço há um tempo, mas podem falar que eu tô, porventura, já querendo, né, comprar voto, algo nesse sentido? Então, como que fica a situação de pessoas que têm esse histórico já no social, né? Tem um determinado prazo ali, um tempo que vocês recomendem, a partir de agora... melhor parar com essas ações, né, com esse voluntariado, porque querendo ou não pode ser que venha te prejudicar, né, judicialmente aí na campanha. O prazo recomendável para várias coisas no eleitoral são 90 dias antes da eleição, né? Alguns servidores públicos têm que se desincompatibilizar do cargo para poder candidatar. Existem restrições, por exemplo, a vocês, apresentadores, né?
que, salvo engano, é 4 meses, né? Acho que é 4 meses, né, Natália? Não me lembro bem, mas já é um chegou pouco a antes. cartinha da CBN Rede aqui pra gente, doutor. Vou até recapitular essa data. Já falaram, ó, quem tem intenção de concorrer já vai dando... eles mandam pra vocês? Manda, tem tudo organizado aqui. Tem, senão eu vou até problema. procurar. Gentilmente, ele convida você a se retirar, caso você tenha a intenção aí de disputar. Doutor, desculpa interrompê-lo, mas é que o senhor falou, eu lembrei aqui. Pedro Panoc disse que vai sair pra disputar, né, Pedro? Não tem perigo, né? Você tá na mesma linha que eu também, Exatamente, né? doutor. Fugindo do trauma. Mas, então se recomenda, por exemplo, que não haja utilização, porque até não é bem visto, né? Você, eu faço há mais de 20 anos um trabalho social com a entidade tal. Eu vou parar? Você não precisa parar de fazer, você pode fazer. A única coisa que a gente recomenda é que nos 3 meses antes você não fique participando, tirando foto, fazendo selfie, jogando na rede social que você está fazendo aquilo. E o que você fez antes, né? Tá feito. E isso, inclusive, justifica a sua atuação. O histórico, né? Prova de que isso é um trabalho que você já vinha fazendo. Agora, aquela pessoa que nunca fez nada, de repente, começa a ir, né? É igual no carnaval agora. Eu conheço gente que nunca pisou num baile de carnaval e de repente tá lá com os 2 dedinhos pra cima. Não é assim, né? Tá querendo andar em escola de samba, então para. Eu falo exatamente isso, doutor, pros meus clientes. Se você tem até como provar, tem foto sua há não sei quantos anos que você faz esse evento, né? Essa ação solidária. É diferente do nada. Virou 2024, agora eu vou começar a doar cesta básica, vou começar, né, a fazer trabalhos voluntários e aí a gente vê a diferença, né? Principalmente agora, o que a gente tá vendo, né, de gente pré-candidato agora rodando os folia aí em Cuiabá, Chapada, de tudo quanto é tipo, é exatamente isso. Tem o pastel de feira, né? Caldo de cana, né, doutor? Cara, tem gente que não sabia nem onde que tinha feira na cidade. De repente, tá lá sentado, comendo um pastel, tomando um caldo Deu de cana. Google, encontrou fácil. Pesquisando. Ó, pessoal, 9h29, tá na hora já do repórter CBN, Pedro Panoc. A conversa tá boa, o tempo vai passando rápido, ainda tem 2 minutinhos. Nath tem... Mari... Olha, eu tô confundindo as meninas aqui. A Mari tem aí a data, né? Dia 30, né? Exatamente, Mari? eu e a Cami resgatamos aqui, dia 30 de junho. A partir dessa data, os pré-candidatos não podem apresentar ou comentar programas de TV ou rádio, né? A gente procurou aqui. O e-mail que vocês receberam? Aqui, ó, caros, em outubro teremos eleições municipais. Apresentadores, repórteres e colunistas ficam proibidos de atuar em rádio e televisão a partir dessa data. No caso da CBN, pedimos que os profissionais avisem as direções das emissoras com antecedência. 30 de junho é o prazo. O Luiz, nosso chefão lá, Luiz Nascimento, coordenador de afiliadas, já mandou o recado aqui. Muito bom e parabéns, Dia 30 de CBN. junho, tô indo embora, hein, Pedro Panoc, disputar a eleição. Doutor Hélio, é que ele sabe que Camila tem essas pretensões, então já mandou. Mandou pra Camila, tanto é que o Pedro não recebeu essa mensagem, né, Pedro? Ai, Deus, agora sim, a gente vai fazer uma pausa, Mari, Nath e também doutor Hélio, pra gente acompanhar ali o repórter CBN, mas já já a gente tá de volta para dar continuidade ao nosso bate-papo por aqui. 9h34, de volta aqui nessa manhã de terça-feira de carnaval com o nosso programa Comunicação Política, comandado pela Mari Bonjour, ela que é advogada e consultora política. Hoje traz aqui como convidados para a gente debater esse tema direito eleitoral, cuidados na pré-campanha e também no período de campanha, doutor Hélio Ramos, que é presidente da Comissão Eleitoral da OAB Mato Grosso, e também a doutora Natália Pistorello, que é vice-presidente da Comissão Eleitoral. Tem mensagem chegando por aqui, pessoal. Ana Carla Costa, nossa colega jornalista, tá mandando um alô para toda a equipe, diz que tá nos ouvindo, parabéns pelo programa, um ótimo debate, meu carnaval é com vocês. Doutor Hélio e doutora Natália são muito competentes, tem mensagem também ali no YouTube, a Soraya Mota Queiroz Salvador. Parabéns pelo tema escolhido, muito esclarecedor, um grande abraço à bancada e ao amigo Hélio Ramos também e Dr. Giovanni Santin. Entrevista esclarecedora sobre um tema sempre atual e relevante. Parabéns à CBN, na pessoa da Mariana e aos entrevistados, Natália e Hélio Ramos também pelo tema. Obrigada a todo mundo que está nos acompanhando aí, né? Terça-feira de carnaval, mas o nosso bloco
do bloco eleitoral segue aqui também na nossa bancada. Mari, fica à vontade aí ainda para trazer alguns esclarecimentos. E quem trabalha com eleições, né, em ano de campanha, a gente não tem feriado, não tem final de semana. Não tem noite. Não tem isso, né? Virou o ano, é uma chavinha, né? Um ano sim, um ano não, que a gente consegue viver, né? E entrar um pouco, que é um tema que assim, é recorrente, né? A Cami também recebe muita mensagem, muita gente perguntando em relações ao uso de redes sociais, né? Que cada vez está mais comum, né? Até porque, assim, por exemplo, candidato a vereador, a gente sabe que não tem tempo de TV, né? Tempo de rádio, é tudo mais restrito. Então, a gente tem que fazer. Eu como, né, consultora de comunicação, eu recomendo o uso de redes sociais. A gente tem que usar as ferramentas que estão aí ao nosso dispor, né? Tudo que a gente puder usar, né, que vai vir para benefício, use. E eu queria entender um pouquinho como que vocês acham que as redes sociais, né, elas se encaixam nessas regras de pré-campanha. Na penúltima programa, a gente trouxe aqui uma especialista em impulsionamento, né? E a gente falou um pouquinho que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Muita gente deixa de fazer impulsionamento na pré-campanha por acreditar que não é permitido, né? Então a gente trouxe, falamos um pouquinho, né, de impulsionamento no penúltimo programa. Demos algumas dicas de comunicação e falamos isso que o Dr. Hélio trouxe, exatamente, que é permitido, né, o uso de impulsionamento, mas para ter cuidado para não fazer um gasto exacerbado, né? A gente até teve uma recomendação que eu escuto de vários advogados, não sei o que vocês pensam em relação a isso, para você, não que tenha parâmetro na legislação eleitoral, já deixando isso muito claro, mas muitos advogados aconselham, doutora Natália e doutor Hélio, você não gastar mais que 10% do que você vai gastar na campanha, não gastar na pré-campanha, né? Então, não sei o que vocês pensam em relação a isso, mas é uma dica que eu recebi, que eu escuto vários outros advogados, né, falarem, principalmente quem mexe com essa parte de impulsionamento, sempre fala essa questão. Eu queria saber se vocês têm alguma recomendação específica nessa criação, compartilhamento de conteúdo digital para candidatos e partidos durante esse período que é a pré-campanha. Como vocês falaram antes, como a gente falou antes aqui, tem essa questão, as redes sociais, você tem que tomar cuidado com essas questões de tudo que possa caracterizar um gasto, né, de pré-campanha, né? O slogan, a cor, qualquer identidade visual, né? Porque por conta das questões dos custos, tem essa limitação, essa permissão de ter o impulsionamento com essa permissão que a Mari, com essa orientação que a Mari passou, que ele tem que ter um gasto, né? Um gasto razoável ali. E doutor Hélio? A questão aí do percentual, a lei não estabelece. Tem gente que fala assim, tem julgado que diz que seria 10% do que o candidato poderia gastar no cargo dele na eleição. Já tem outros posicionamentos que dizem o seguinte, que seriam 10% da despesa do que você poderia gastar na eleição. Então, por exemplo, você pode gastar 1 milhão. Você não necessariamente você pode gastar 100 mil reais com impulsionamento na pré-campanha. Se você vê que 100 mil reais para impulsionar é uma conta grande. Dá para fazer muito estrago na rede social com 100 mil reais. Então, uns já dizem não. Então eu posso gastar 10% do que eu vou impulsionar desse 1 milhão de reais, né? Então, existe uma situação que, de novo, a palavra mágica é moderação. E uma coisa que eu já digo, fica bem explícito, não impulsione na mesma conta que você vai impulsionar a campanha. Se você impulsionar na mesma conta, no mesmo CPF, mas eu vou impulsionar no CNPJ depois do candidato. Sim, mas o responsável é o CPF. Então, eu não sei como que isso funciona na rede social. Eu sei que o tribunal tem condenado a devolução. Por quê? Porque ele está entendendo que o que você gastou antes é gasto ilícito feito fora de época. Por quê? Porque a rede social ela não está nem aí para o candidato. Ela fala, olha, tá aqui os recibos, ele gastou tanto, tal época. Aí a turma soma e fala, não, então gastou antes, então gastou de forma indevida e tal. Então, a recomendação é que não seja na mesma conta.
E eu tive um julgado quinta-feira aqui no TRE, que o candidato teve uma condenação de devolução de R$18 mil dessa rubrica específica por conta dele ter usado a mesma conta, né? E assim, é fácil, por quê? Porque se eu tenho uma conta já validada pela Meta, que é a dona do Facebook, do WhatsApp, do Instagram e tal, ou do Google, fica muito mais fácil para eu validar essa conta na campanha. E eu tô falando sem conhecimento de causa, essa é uma área mais de quem faz esse trabalho mesmo, mas a gente fala como jurista. E aí fica mais fácil, e o mais fácil é sempre o mais problemático, né? Minha avó já dizia, né? O uso ali vai te prejudicar, o uso do cachimbo torta a boca, então não use, né? Faça diferente. Como que vai fazer? Eu, advogado, não sei, mas o cara que mexe com impulsionamento sabe, ele tem que saber isso. A minha orientação é: não faça na mesma conta. Por quê? Porque vai dar problema nas contas, né? Ele vai ficar inelegível, ele perde o mandato, ele não sei o quê. Talvez, assim, muito difícil que isso aconteça, mas que ele vai levar... Dor de cabeça, né, doutor? Né, uma condenação no sentido de devolver um dinheiro para o fundo eleitoral, né, corrigido. Você pensa, o cara devolver 18 mil de 2022 para cá e vai devolver 40 conto. Aí ele vai devolver os 40 de uma vez? Não, aí ele vai parcelar, vira 50 mil reais. Eu não sei vocês, mas 50 mil reais para mim tá faltando faz falta, né? Imagina para o candidato que acabou uma campanha. Então, assim, moderação é a palavra. As redes sociais têm que ser utilizadas, devem ser utilizadas, e hoje é o principal mecanismo, né? Eu, por exemplo, sou um cara que de antes da internet, sou da internet de escada, e aí hoje eu sou obrigado a ter um Instagram e tenho uma empresa que cuida do meu Instagram. Por quê? Porque eu tô no mercado. Se eu tivesse fora do mercado, eu não precisaria disso, né? Não precisaria nem do Instagram. Mari, tem uma pergunta aqui do Alcinei, se vaquinha eleitoral é permitido nesse período de pré-campanha também. Galera já pode começar a arrecadar, doutor? Lançar uma vaquinha ali na internet? Alcinei traz esse questionamento aqui pra gente. A vaquinha eleitoral, né, também conhecida como crowdfunding, ela é permitida a partir de maio, 15 de maio? Não me lembro a data certinha, mas é por aí mesmo. Se eu não me engano, é 15 de maio, né, que ela é permitida, e ela tem uma série de exigências. A empresa que faz essa coleta dos valores, ela tem que ser registrada no TSE. O valor arrecadado, ele só é liberado a partir do momento do registro de candidatura, né, do candidato. O doador, ele tem que cadastrar o CPF dele, né? Todas as exigências para doação de campanha têm que ser cumpridas nesse crowdfunding. Não pode falar assim, faz um Pix aí, vai pegar o parente, não pode, né, doutora Natália? Vai fazendo um Pix aí que eu vou... Isso, daqui pra frente eu vou precisar do seu apoio, mas eu já tô me estruturando financeiramente, não pode isso, né? Ele tem que ser feito mediante essa plataforma que é cadastrada pelo TSE, então tem que tomar cuidado, né? Perfeito. O que mais, Mari? Temos de dúvidas por aí? Nós temos, até queria que a doutora Natália e o doutor Hélio falasse um pouquinho mais de uma novidade que tá por vir aí, Camila. Primeiro Congresso Estadual de Direito Eleitoral aqui do estado de Mato Grosso, congresso esse, né, que tem a organização dos dois como presidente e vice-presidente, né, da Comissão de Direito Eleitoral da OAB de Mato Grosso, tem o apoio não só da OAB, mas da escola, né, da advocacia. Queria ouvir um pouquinho, queria mais informações para quem está ouvindo aqui, saber, poder se inscrever, né, no congresso. Eu já estou com uma inscrição feita, mas vou deixar para eles falarem um pouco, darem mais informações, né, sobre o congresso. Esse congresso acontecerá no dia 21 e 22 de março, no Teatro Zulmira Canavarros. Ele está sendo feito, né, está sendo organizado pela Comissão de Direito Eleitoral da OAB, pela OAB, pela ESA, também em parceria com a Assembleia Legislativa. A gente tem o apoio do TRE Mato Grosso, né, da Escola Judiciária Eleitoral de Mato Grosso. E assim, a gente hoje pincelou os temas que serão mais destrinchados nesse nosso Congresso de Direito Eleitoral. Nós vamos ter os maiores nomes de direito eleitoral do Brasil. Vamos falar sobre crimes eleitorais, sobre condutas vedadas, sobre propaganda na internet, né? Vamos tratar sobre grandes temas de relevância para os candidatos
e para os partidos políticos, para os candidatos não, para os pré-candidatos, porque a gente ainda está em pré-campanha, né? E para os partidos políticos, então eu convido vocês a fazerem as inscrições pelo site da ESA Mato Grosso. E é isso. E alguns temas, Nath, você pode adiantar alguns temas que serão abordados no Congresso? Bom, eu vou falar o nome dos painéis. Teremos um painel mais filosófico, que é o direito eleitoral como um elo entre a democracia e a representação política, crimes eleitorais, legislação aplicável à mulher candidata, né, que é um tema de muita relevância, aspectos polêmicos do direito eleitoral que devem ser enfrentados nas eleições 2024, ações afirmativas no processo eleitoral, porque a gente sabe que tem uma obrigatoriedade, né, de aplicação de recursos públicos para certas categorias, né, certas questão do negro, da mulher e tal, né? Agora tem também o questionamento do índio, né? do indígena também, né? Condutas vedadas a agentes públicos nas competições eleitorais, inelegibilidades, os limites da liberdade de expressão no período eleitoral, prestação de contas também, que é um tema bem complexo, abuso de poder, né, e a análise de precedentes. E é isso, como eu falei, a gente vai receber no estado os maiores nomes de direito eleitoral do país. Perfeito. Já fica aí o convite, então, né, Mari, para que todo mundo se inscreva. A Mari vai estar por lá também participando desse debate importante, principalmente nesse ano eleitoral. É debatedora de um painel. Ó, tá lá, vamos aprender mais um pouquinho com ela. Tem um público específico, doutora Natália? Quem quiser pode participar? São apenas advogados, candidatos? Quem vai trabalhar no processo eleitoral, seja na comunicação, no marketing, é aberto? Qualquer interessado no direito eleitoral, né, nas campanhas, nas eleições 2024, façam as inscrições, que vocês não vão se arrepender. Pedro Panoc, ainda sobre os temas que a gente estava debatendo por aqui, o senhor João Viana também trouxe um questionamento para que a doutora Natália, o doutor Hélio possam nos responder por aqui. Bom dia, aqui é o João Viana de Oliveira. O que eu quero dizer aí para os advogados que a lei eleitoral, se os partidos têm o fundo eleitoral para a campanha dos candidatos, o porquê que eles ficam arrecadando dinheiro de vaquinha através de PIX para poder bancar a campanha dele? A população fazia doação. Isso não é errado, que ele já tem um fundo eleitoral, um partido, para os candidatos fazer a campanha. O porquê que eles ficam arrecadando dinheiro, né? E eu acho que devia ser proibido, né? Eu acho, da minha opinião, né? Eu queria saber de vocês. Um abraço, aqui é o João Viana, CPA4. Tá aí, doutora Natália, doutor Hélio, ele quer saber, já existe o fundo eleitoral, por que essa galera ainda tá pedindo dinheiro de vaquinha, de todos esses outros mecanismos aí, doutor? Vamos lá. Primeiro nós temos que estabelecer que existem dois fundos. O fundo partidário, que é para manutenção dos partidos, que todo ano ele é distribuído para os partidos políticos, né? Hoje está em torno de R$1 bilhão para os partidos. E aí, de um tempo para cá, surgiu o Fundo Extraordinário de Financiamento de Campanha Eleitoral. Seu João, a primeira coisa é já prestar atenção no nome. O fundo é de financiamento da campanha. Então ele só pode ser utilizado depois do registro das candidaturas, né? E uma outra coisa, seu João, e aos nossos ouvintes aí, é que hoje nós temos em torno de R$5 bilhões, salvo engano, 4 bilhões e pouco, né? Me corrijam se eu estiver errado. Para 5.500 municípios. Quando você divide esse valor para 5.500 municípios, quando você divide esse valor para as candidaturas a vereadora, prefeito e tal, esse valor não dá nem para começar a conversa. Então, o que talvez a gente poderia discutir será que nós teríamos que ter mesmo fundo eleitoral público? Esse é o modelo que o Brasil utiliza hoje, que é o modelo de financiamento público de campanha, mas esse dinheiro não dá para financiar a campanha no Brasil inteiro. Isso aí é claramente, divisão totalmente
concordante de todos os atores do processo eleitoral. Esse dinheiro não dá para financiar todas as campanhas. E aí quem define para quem vai? O partido. E aí o partido manda para um lugar. É lógico que o partido, com todo o respeito que eu tenho, por exemplo, vamos lá, Alto Paraguai, São Paulo. O partido X vai mandar dinheiro para São Paulo, para uma candidatura a prefeito de São Paulo, ou para uma candidatura a prefeito de Alto Paraguai. Ele vai mandar para São Paulo e não vai mandar nada para Alto Paraguai. Ele não vai mandar nada para Diamantino, ele não vai mandar nada para Guiratinga, para Tesouro. Ele não vai mandar. E não manda. Então, se não houver o financiamento particular, a campanha não aconteceria. E a gente vive uma sociedade capitalista. Ninguém aqui quer que o Brasil seja comunista, né? E nós não somos, nem tradição e nem vontade para ser. E se é capitalista, tem que ter dinheiro. O advogado cobra para fazer. Contador cobra. Consultor político cobra. Radialista, apresentador cobra. Todos nós trabalhamos na campanha, não fazemos de graça. Alguém tem que pagar, viu, seu João? E imagino que se o senhor também fosse trabalhar, o senhor não queria trabalhar de graça. Ah, eu posso doar. Só para você ter uma ideia, Camila, eu, advogado, sou proibido de doar o meu serviço. Né? A quem proíbe? A OAB. Advogado é proibido de doar para partido e para candidato. Então a gente só pode fazer recebendo. Diga-se de passagem que é muito melhor, né, Natália? Até porque também, seu João, a doação por pessoa jurídica para a campanha é proibida. Então a gente tem que ter esse gasto de campanha para o senhor ter noção. Um papel que é usado para fazer qualquer documento, ele precisa ser declarado à Justiça Eleitoral. Então, qualquer gasto mínimo, assim, existem alguns gastos que não são necessários doar, né? Mas como o doutor Hélio falou, o advogado ele não pode ser doado. Existem alguns serviços que podem ser doados, mas o advogado, eu não sei se o contador tem que ver também aí a lei deles, a lei deles, né? A legislação do advogado veda. Então, aí para o senhor ter noção, um partido, se o partido vai fazer o registro de todos os candidatos que ele tem que fazer, o advogado precisa fazer isso aí. Precisa ter o gasto com propaganda, como a gente falou que a propaganda é de suma importância para alavancar a candidatura do candidato. Então, qualquer gasto, qualquer gasto, ele vai precisar ele não vai ser... os recursos públicos, eles não vão dar conta, né? E não dão conta, essa é a verdade, né? Perfeito. Mari, tem mais alguma observação? Pedro Panoc, fica à vontade aí, já caminhando para a nossa reta final do bate-papo e aqui agradecendo também a todo mundo que está participando conosco. Pedro hoje está mais quieto, tem Pedro algum questionamento? Tá atento. Então, vou fazer uma última aqui. Foi falado ali que você pode falar bem de você nas redes sociais, né? Colocar ali os seus projetos e tudo. Nesse período também é possível, por exemplo, mencionar quem te apoia do ponto de vista partidário, o apoio de... Colar em alguém, né, Pedro? Exatamente, vamos dizer assim, doutor? Não, porque isso tem a ver com você já tá mencionando o pleito, mencionando possível candidatura. Então, fulano me apoia, mas ele te apoia o quê? A ser candidato. Então, isso aí não pode, né? Antes do registro de candidatura. Existe possibilidades, né? E o pessoal do marketing consegue fazer isso legal. Por exemplo, eu não preciso... eu tenho o apoio do Donald Trump, né? Precisa do Donald Trump vir na minha rede social e falar, eu vou votar no Hélio, votem no Hélio. Não precisa. Ele vem, faz um vídeo comigo dizendo, tô aqui com meu amigo Hélio, que pensa igual eu. Uma pessoa fantástica, competente. Maravilhosa, tal, que não é verdade. E aí, né? Cara, o pessoal que gosta do Donald Trump vai me, vamos dizer assim, por osmose, né? Posta uma foto ali como quem não quer nada, eu posso postar uma foto com o Bolsonaro, com o Lula, com quem? Quem mais, né? Com, sei lá, as personalidades políticas não precisam efetivamente pedir voto ou dizer que tá apoiando, mas só de tirar uma fotinha ali do lado,
nós já vamos ter o quê? Leads, né? Que é assim que fala, né, doutora Mariana? Na comunicação a gente fala a seguinte expressão, doutor Hélio, não fale, mostre, né? Então a gente não precisa estar falando a todo tempo, mas tem que encontrar estratégias de mostrar. Então, não vou falar que a Camila me apoia, mas eu tô aqui, eu e a Camila, a gente se vê toda terça-feira, posto uma foto jogo aqui. Do Palmeiras junto, sofre junto, então, empatou. Então ela não precisa falar, Camila, fala que você apoia minha pré-candidatura, eu como candidata a vereadora. Não, né? É exatamente isso. Não precisa falar, mas mostrar de alguma forma. E aí são algumas estratégias que a gente não é nem driblar, né? Mas a gente tentar contornar em algumas situações aí, né, Pedro? O João Campos, então, com nevar lá, o que vai ter de gente nevando o cabelo, né, doutor? Foi aí a sensação do carnaval. Né, sensação do carnaval. E vários prefeitos imitando, viu? Tava olhando hoje cedo, outros prefeitos nevando também. Caminhando aqui para a reta final, doutora Natália, doutor Hélio, também a Mari, o Clayton Cavalcante, ele tá aqui conosco, ele falou, entrevista ótima e esclarecedora, parabéns, doutor Hélio. A entrevista ficou melhor ainda quando ele citou a minha Guiratinga. Abraços, Clayton. Mas ele citou falando que não vai receber recurso Guiratinga, hein, Clayton? Ontem falamos muito aqui sobre o carnaval, sobre os caretas, uma tradição aí do município de Guiratinga. Fica à vontade, Mari, pra gente se despedir e caminhar para a reta final. Agradecer, doutor Hélio e doutora Natália, né, pela disponibilidade em plena terça de carnaval pra gente conversar um pouquinho aqui com os ouvintes CBN sobre direito eleitoral e aproveitar, né, para frisar o nosso Congresso de Direito Eleitoral, do qual vou fazer parte, né. Natália me colocou como debatedora de um painel, mas com o maior prazer, agradeço vocês a deferência e frisar para quem, aqui nossa conversa é meio rápida, mas quem tiver interesse a se aprofundar sobre o tema, saber um pouquinho mais, se atualizar, né, são pessoas, grandes profissionais do Brasil inteiro que estarão aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, dia 21 e dia 22 de março, né, para tratar sobre temas atuais aí do direito eleitoral para as eleições municipais desse ano. Então, Natália já falou, faz inscrição, né, Nath, pelo site da OAB mesmo. Isso, pelo site da OAB, da ESA, ou também pode entrar no Instagram da nossa comissão, que é Eleitoral OAB MT. Lá no link, no começo da página, já tem o link direto para a inscrição do Congresso. Então já fica aí a dica para todos se inscreverem e agradecer mais uma vez, doutor Hélio, doutora Natália, pela participação no programa. Foi muito bom, tenho certeza que foi muito útil para todos os nossos ouvintes. E quem sabe, né, daqui um pouquinho mais perto da campanha, vocês voltem para a gente falar aí especificamente sobre campanha eleitoral, que o tema hoje, o foco foi mais para a campanha, que foi o tema mais pedido pelos ouvintes, e é o tema atual, né, o que a gente está passando hoje, né, mas agradeço, muito obrigada a vocês e até uma próxima. Fica à vontade, Nath, doutor Hélio, para se despedir aí da nossa audiência. A gente que agradece, foi um prazer estar aqui e a gente continua à disposição depois para falar sobre campanha. Obrigada, doutor Hélio, também. Eu quero agradecer a oportunidade, reiterar o convite ao Congresso Mato Grossense de Direito Eleitoral, as inscrições, as parcerias da Associação de Municípios, da Assembleia Legislativa, que o apoio foi imprescindível, né? O apoio da própria OAB, a Comissão de Direito Eleitoral, o apoio da Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso e a todas as entidades que estão participando, né, e vão enviar pessoas para participar, a União da Câmara de Vereadores e tudo mais. O Congresso é aberto, a gente gostaria que toda a sociedade participasse, afinal, eleitoral lembra democracia e nós temos que garantir a nossa democracia. Então, encerro aqui dizendo que o processo eleitoral é a garantia de um Brasil democrático e para que a gente faça isso, ele tem que ser cada vez mais transparente e mais limpo. Muito obrigado, Mariana, Camila, todos aqui da CBN e até a próxima. Obrigada, doutor Hélio, doutora Mariana, também doutora Natália. Pedro